Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Luca brilha na estreia pelo São Paulo e clube já planeja renovação até 2028. O Bola VIP Brasil apurou que o contrato de Luca, atacante que brilhou no São Paulo contra o Libertad, vai apenas até meados de 2026. O clube, no entanto, já demonstrou interesse em renovar com o jovem talento após sua atuação decisiva. Aos 17 anos, o jogador já começa a escrever seu nome na história tricolor. Luca teve uma noite inesquecível em sua estreia profissional pelo São Paulo, marcando o gol do empate contra o Libertad. O lance garantiu a classificação do time às oitavas de final da Libertadores. Com isso, ele se tornou o mais jovem jogador a marcar pelo clube na competição continental. É o sonho de criança de todo mundo. Nem estou entendendo o que aconteceu, disse Luca, visivelmente emocionado. O atacante, que já foi torcedor nas arquibancadas, destacou a felicidade de defender o clube do coração. A única frustração foi não sair com a vitória, mas o momento ficará marcado em sua carreira. O São Paulo perdia por 1-0 quando Luca foi lançado no segundo tempo, substituindo Lucas Ferreira. 5 minutos depois, ele partiu em jogada individual pela esquerda e finalizou com precisão para empatar o jogo. A atuação rápida e decisiva confirmou seu potencial como joia do elenco. Nascido em 2007, Luca já se destacava desde o sub-11, mas foi no sub-17 que explodiu, marcando 12 gols em 34 jogos. Sua evolução foi tão rápida que ele pulou etapas e foi campeão da Copinha em 2025. Agora, o próximo passo é consolidar-se no time principal. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Agora que eu já falei da parte espiritual, mas vamos falar do jogo do Tricolor, que estava tudo bem também, o São Paulo estava jogando direitinho, estava numa boa formação, os jogadores estavam indo bem, Ferreira estava indo bem, então a gente estava jogando bola, cara, estava tudo legal. Só que aconteceu aquilo que eu já vinha falando em algumas lives, que é essa decisão de jogar com o Marcos Antônio e com o Alisson. Nós não temos um número 5, que seria o Pablo Maia está voltando de lesão, está voltando aos poucos. Luiz Gustavo, talvez? Também teve uma embolia pulmonar. Olha a zica do Tricolor também, pelo amor de Deus, né? Não, muitas lesões. O Lucas agora parece que nem joga até o Mundial, né? O Lucas está com uma lesão séria no joelho, na cápsula do joelho, e isso aí ele vai ficar um tempinho fora mesmo. Tomara que não precise de cirurgia. Mas ele vai ficar um tempinho fora para conseguir tratar, né? E aí foi esse lance aqui. Não tinha nem o que conversar, né? Ele está com 16 minutos do primeiro tempo. A gente está no campo de ataque. O Alisson até numa posição normal, assim, não tem nada de absurdo. A defesa está postada, tem só 2 jogadores do Libertad atrás. Daria para controlar um contra-ataque deles com superioridade numérica, não tem problema nenhum. Mas ele toma a opção de ir com muita vontade, que não é a dele. Ele não é um cara que faz isso, ele não é um número 5. E aí a gente teve que pagar o preço por esse lance aqui. Não tem nem o que conversar. Teve um lance depois parecido do Libertad, um pisão, que foi mais acidental, assim, foi mais uma continuação do movimento, que daria para expulsar, chamar, daria. Assim, mas não é alguma coisa que deixa a gente muito nervoso. Nossa. Mas esse cara, então, isso aqui não tem nem o que Poderia conversar. ter fraturado aí, né? Tranquilo. É que o pé do cara tava solto, mas a entrada é muito, muito desproporcional. E ele vem voando, né, ó, com os 2 pés. Pra quê, né? No campo de ataque. 0-0 no campo de ataque, 16 minutos, cara. Pô. Aí ferrou a gente. Me ferrou também, que eu estava com vitória do São Paulo numa múltipla. Deve ter ferrado meio mundo aqui. E aí o Libertad chegar mesmo, era só em bola parada, que era foi o nosso problema ali. Mas, ó, a gente teve essa jogada do Ferreira. Ferreira que era pra ter brocado, hein, Ferreira? Aqui tinha que ter brocado, hein? Não pode. No jogo com 1 a menos. Comemora, Neto. Essa aí o Neto se salvou. Opa, desculpa. Apertei o botão errado. Nessa aí ele deve ter ficado feliz, o craque, porque isso aí tinha que brocar, ainda mais do jeito que a gente estava. Teve mais chances, a gente... Deixa eu ver o que foi isso aqui, eu nem lembrava. Teve um cruzamento, o que foi? Estava impedido, né? Mas foi o Alan Franco, foi. O Alan Franco perdeu, mas eu acho que estava impedido aqui. Acho que ia ser... o André estava impedido. Ele veio de trás, né? E aqui foi o gol dos caras, né? Foi. Nesse gol dos caras aqui, que eles não mostraram como é que essa jogada começou. Essa jogada começa numa pichotada do Cédric.
Cedric vai tirar uma bola da área, dar uma pichotada para cima. Aí depois o jogador do Libertad tá protegendo, o Cedric vem, dá uma cotovelada na cara dele. Não pode, velho. Não pode. Não pode. Esse é o tipo de erro que custa uma classificação. Esse é o tipo de erro que você vai ser eliminado na semifinal. Não pode. Esse, para mim, foi um erro tão grave quanto o do Alisson, o que ele fez aqui. Porque, cara, era jogada morta, a bola tá saindo, tá alta, ele dá uma pichotada, depois ele vai dar uma cotovelada no cara. Não pode. Não pode. Essa aí, se eu sou o Zuba, eu ia conversar com o Alisson e com o Cedric, que fez essa bobagem, e aí nós tomamos o gol aqui, ó. E, pô, o atacante que tava marcando, né? Era o André que tava marcando o cara também. Então acontece, gol de bola parada, pô, a gente vai tomar. Bola Mas rasante. mesmo assim, o São Paulo não estava mal. Aí entra o Luca, 17 anos, na última cartada do Zuba, ele entra bem, já quando ele pega falou na bola... na coletiva, você joga truco? Viajou, o Zuba viajou, velho. O Zuba viaja, o Zuba é muito louco. E aí o Luca recebe 2 bolas lá na esquerda, toma um tranco, levanta, não sei o quê, e aí faz essa grande jogada. Olha, nem na minha noite mais otimista eu acharia que a gente ia conseguir achar esse gol aí, cara. E pode tomar amarelo. Essa não precisa conversar com o Zuba. É muito doido. Primeiro gol dele como profissional e é o atleta mais jovem da história do São Paulo a fazer gol. Olha o meu técnico. Olha o meu técnico. Olha o meu técnico. Meu técnico no primeiro tempo pedindo um ombro amigo pro Bandeirinha. No primeiro tempo ainda. E aqui meu técnico invadindo e comemorando com o Ferrarese. Ele ama o Ferrarese, né? Ferrarese, pô. Mas o Ferrarese tá bem também. Essa dobra que ele faz de lateral é um pouco chato de assistir, né? Para quem gosta de gol, mas tem funcionado pra gente segurar. E tá aí o Zuba. O Zuba parece um hobbit, assim, quando você olha ele de cima, com essa um New Balance grandão branco, assim, a meia pra cima da calça vácuo, um cabeção. geralmente. Ele parece um hobbit, cara, quando você olha o Zuba. E aí, onde é que nós estamos aqui na comemoração? E tá aí o Zuba, então, com o Ferrarese. E o Luca, com 17 anos, faz esse gol. Pô, que boa notícia. Tudo que o São Paulino mais gosta. Um moleque de Cotia entrando para decidir o jogo. Que jogada bonita, né? Teve até, eu não consegui ver inteira, mas o Roque Santa Cruz falando desse gol e dando parabéns para ele na entrevista. Pô, legal, hein? Pô, o Roque Santa Cruz com 43 anos, né? Ainda desfrutando do futebol. Lendário atacante. Falando, lendário. e saiu ontem. Até quando ele estava saindo, eu falei, nossa, quem é esse cara mesmo? Eu falei, caraca, é o Roque Santa Cruz, pode crer. E conseguimos. Mas, ó, para corrigir, só isso. A gente precisa de um 5, né? Precisa de ter uma mordida lá para não sobrecarregar o Alisson. Pergunta se tem alguém na base, porque o São Paulo, né, na dúvida, base. Acho que não. Evite gastar dinheiro com algum jogador de qualidade duvidosa. Olhe para a base. Mais uma vez, né, a gente tendo esse papo aqui sobre base do São Paulo. Mais uma vez a base salvando. Quem tem base tem que usar, minha gente. É o nosso futuro, não tem o que fazer. Com o dólar a 5 e tralalá e o euro a 6, é base, querido. E forma jogador moleque. bom. Às vezes, o jogador precisa de uma sequência, assim, de... Pô, beleza, no primeiro mês vai ser difícil, talvez os primeiros jogos. Mas tem gente que vai assumir a responsabilidade também, vai levar. E vai levar. Vale o risco, assim, vale a insistência, porque além do argumento de ser um produto seu, poxa, dentro do elenco você pode encontrar umas peças importantes que vão te carregar ali em algum momento ali na temporada, ou vão te salvar, né? Com uma base, pô, se pegar os últimos jogos, o São Paulo moído por desfalques, se o São Paulo teve alguma competitividade nos últimos jogos, muito graças à base, né? O Lucas Ferreira, o Matheus Gonçalves também, né? O Valast tá falando aqui na Twitch, né? Que é automático. Ele dobra o lateral e a gente toma gol. Pior que é. Geralmente, quando ele tira o Ferreira, dobra um lateral, lá na Libertadores, a gente toma um gol na sequência. Mas ontem foi coincidente, tava com um a menos. Mas tem acontecido bastante, assim. Para terminar do São Paulo, só, cara, espero que esse moleque tenha estrela mesmo. E a FDIC, né? Aquelas novas regras de governança que o São Paulo tá tentando se impor para não gastar muito. Eles dizem, até naquele reporte financeiro que a gente mostrou para vocês outro dia, que a solução é gastar menos com contratação e com salário alto e olhar mais para a base e formar times mais jovens. E é isso aí, cara. Aliás, essa regra vale para todo mundo. Como canetado, todo clube brasileiro vai ter que ir mais cedo ou mais tarde. Nem todo mundo tem base. Vai ter que mais cedo ou mais mais tarde. Quem não tem, deveria ter. Está num estágio anterior. Invista para você ter. E quem tem que usar. Eu acho que a maior cobrança agora em cima do Zuba é para usar o Rian Francisco, né? Ele é um cara que, assim, não entrou de novo. Poderia estar recebendo mais chance, né? Não entrou de novo. Até porque o André Silva faz os seus golzinhos, mas não cai nas graças da torcida. O Caleb eu gosto, sabia? É? Eu gosto sim, gosto bastante.
E acho que ele também tem sangue, ele briga pelas bolas, ele vai muito bem de cabeça. Eu gosto dele, tá? E acho que ele dá o passe quando ele tem que dar o passe, assim, não é um cara fominha. Eu gosto pra caramba dele. Eu queria falar com vocês sobre o lance do Bahia. Porque foi na força da superação, na força da determinação, hein? O Alisson, que é um dos jogadores mais importantes nos últimos tempos do São Paulo, acabou sendo expulso aos 18 minutos do primeiro tempo. Na minha opinião, uma expulsão inquestionável, vamos discutir depois. E acabou deixando o tricolor paulista em maus lençóis, só que o empate veio com o Luca, garoto de 17 anos, a base tricolor paulista. Tinha tudo para ser uma noite memorável. A energia do pré-jogo foi assim. Festa e apoio incondicional. Dessa forma que o tricolor foi recepcionado antes do duelo decisivo com o Libertad do Paraguai. Ferreirinha logo cedo chegou com perigo, aumentando ainda mais a expectativa das arquibancadas. Mas esse lance aqui foi um divisor de águas. Mudou tudo. A falta dura de Alisson em cima de Marcelo Fernandes aos 16 minutos resultou em cartão vermelho. Felicitar a equipe, porque jogar com um a menos grande parte da partida não era fácil. Os visitantes apareceram com perigo, até ensaiaram uma pressão. No segundo tempo, o São Paulo se manteve no ataque e foi por pouco que Ferreirinha não abriu o placar. Ainda tiveram outras chances desperdiçadas. Olha aí, primeiro no desvio de André Silva, depois o zagueiro Alan Franco isolou. Ramires cobrou, Aguilar de cabeça, colocou na rede, 1-0 Libertad. Zubeldia precisava de um truque de mestre. Você sabe jogar truco? Você sabe jogar truco? Não. Sabe jogar truco? Eu tinha 3 cartas. Na primeira nós não tiramos. Na segunda nós não tiramos. E na terceira carta tiramos o Luca. Na terceira parte do truco, tiramos a Luca. Apenas 17 anos. No primeiro jogo como profissional, mostrou muita personalidade. Na área, limpou, pra bater, tentou mais um, bateu, golaço! Golaço! Gol! Laço! Alô, Cotia! Alô, Cotia! Chegou mais um! Luca! Qualquer garoto de 17 anos que nasceu no meio do futebol, que tem familiares que participaram no futebol durante a vida dele, sonha com esse momento, sonhou em algum momento da vida com um momento desse. Acho que os meninos que vêm da base estão ajudando bastante. Lógico que o Luca é um pouquinho mais novinho, então a gente fica feliz que ele tem essa maturidade de entrar em um jogo que estava difícil e ajudou a gente a sair classificado aí com um belo gol. O São Paulo está classificado para as oitavas, com a assinatura Made in Cotia. No meio de toda a comemoração, um acidente. 4 torcedores foram atingidos por uma placa de ferro que acabou cedendo durante a euforia da torcida e caindo em um setor da arquibancada. 3 deles foram levados ao hospital. O clube garantiu, através de nota, que eram ferimentos leves e que estava dando todo o suporte. Um dos envolvidos no caso não concordou com o pronunciamento do São Paulo e afirmou que o pai está em estado grave. Eu entrei no campo para poder invadir, para pedir socorro, porque ninguém estava prestando ajuda. Eu tive que manchar minha cara de sangue do meu pai e para pedir socorro, para pedir ajuda lá no meio do campo, porque senão ninguém tinha feito nada. Agora eles estão falando que o quadro tá tudo sobre controle. Aqui, ó, o controle. O controle está lá na UTI, entubado. Isso é uma pena, uma lástima, é algo que a gente sempre pensa em segurança dos torcedores, é algo fundamental no futebol, em qualquer esporte. E aqui a gente deseja que todos estejam bem, que tenham sido atendidos de maneira correta, porque não pode acontecer. Mas tem esses acidentes
E é uma pena que isso faça parte ainda de um jogo tão importante como esse de Libertadores. Voltando agora para o aspecto campo, quem diria, Cicinho, que seria tão complicado? São Paulo começou bem, tranquilo, nada demais, o adversário Libertad, e a expulsão do Alisson mudou todo o panorama da partida. Mudou, Renata. É aquilo que a gente sempre comenta, né? O São Paulo conseguiu, ao decorrer dessa Libertadores, tornar jogos difíceis fáceis, né? Principalmente fora de casa, né? Com a postura, com o posicionamento. E ontem, com a expulsão do Alisson, isso tudo veio por terra, né? O São Paulo também, a equipe do Libertad não ofereceu nenhum perigo, porque é uma equipe experiente, mas que preferiu ficar com a bola do que atacar o São Paulo, e isso foi confortável para o São Paulo. Para que eles atacaram no segundo tempo, acabaram fazendo um gol de cabeça ali no cruzamento. E o São Paulo foi por tudo ou nada. Na verdade, o Zubeldia, ele consertou uma alteração que ele tinha feito, que foi colocar o Ferrarese no lugar do Ferreirinha, e adiantou o Cédric. O Cédric, uma noite terrível para se esquecer, não precisa também massacrá-lo, mas não fez um bom jogo, no entanto que o gol de falta... E você pedia a presença dele ontem, lembra? No time titular aqui. Exatamente. Na prévia. E foi tudo... É difícil você julgar, porque houve a expulsão. Então o São Paulo, com um jogador a menos, foi até melhor que o Libertad, porque o Libertad é uma equipe limitadíssima. E quando saiu o Lucas Ferreira e entrou essa surpresa, né? O Luca, que 2 vezes bateu, eu fico imaginando a cabeça do Zubeldia, porque em 2 jogos, a hora que ele ia colocar, ele teve que mudar a substituição. E aí o menino voltou pro aquecimento e agora colocou e o menino fez o gol. Ainda com espinha, deve comer muito chocolatinho, mas bom demais, Luca, parabéns pela estreia. E parabéns ao São Paulo pela classificação e toda essa movimentação do Zubeldia aí, que conseguiu, né, mesmo com o 0-1, encontrar um time que para correr atrás do resultado e terminar com o empate aí que deu a classificação pro São Paulo. Nada é por acaso, não é? Ele teve 2 momentos para fazer essa estreia, para ter esse, de repente, protagonismo e deixou para uma hora que era fundamental. Porque, de verdade, Ronaldo, eu sempre falo isso, a expulsão, ela arrebenta o time, ainda mais se for no começo do jogo, o que aconteceu com o São Paulo ontem. Com 1 a menos, você tem que mudar a estratégia, você tem que correr mais, você se desgasta fisicamente. E por isso que foi um empate só em 1-1, mas a minha opinião valeu como uma vitória, porque o São Paulo poderia tranquilamente ter saído do seu estádio derrotado. Porque o Libertad é um time ruim. A verdade é essa, um time ruim. E o São Paulo e o Alisson, menino, mas já com uma certa experiência, ele quis jogar pra torcida também, né? Porque dar um carrinho desse no meio de campo, vai me desculpar, velho. Muitas vezes você joga pra torcida, mas... Você acha que ele tomou uma bronca dos mas se não tomou, vai tomar, porque ele tem que jogar pro grupo. E o grupo teve que fazer o quê depois, quando ele saiu? Jogar pra ele. Porque ia estourar em você. Então esse carrinho você tem que dar quando o cara dispara na cara do goleiro e vai fazer o gol. Aí você dá um carrinho desse. Mas no meio de campo, não. Aí você comprometeu todo o esquema tático, o time que teve que correr em dobro, no final brigando, um jogo morto que poderia ter uma goleada, a torcida abraçar aquela coisa toda. Você arrebentou o esquema, mas que em cima de lição, porque você é um bom jogador que vai fazer falta no próximo jogo também. Demonstrou a importância dele, né? Porque o São Paulo... E vai fazer falta no próximo jogo também. Então, muitas vezes você pode jogar para a torcida sim, mas pensa mais no grupo. Edu, a gente vê um São Paulo muito ligado na Libertadores, mas realmente aí a estratégia foi pro espaço, não tinha muito o que fazer. Até o Ferreirinha teve uma chance claríssima, desperdiçou. Porém, esse 1-1 classificou o tricolor paulista. Classificou, né, Renata? A gente até esperava que um jogo mais tranquilo, né? Como todos falaram, Ronaldo, Cicinho e até mesmo você. A questão da expulsão, isso atrapalha muito, não é pouco não. Principalmente no futebol hoje moderno, onde que a intensidade, qualquer espaço, qualquer posicionamento, você tem dificuldade. E com um jogador a menos não é diferente. Então o São Paulo teve que se desdobrar. Os jogadores, né, fizeram a parte do Alisson ali dentro do campo. Mas eu vejo assim, o Libertad, se apertasse um pouco mais, poderia ter saído daqui com a vitória. Né? O São Paulo deu essa bobeira mais uma vez dentro de casa, né? Foi contra o Alianza Lima, né? Ganhando 2-0, deixou empatar. Esse jogo, né, perdendo, buscou o empate graças ao talento, né, lá de Cotia, esse Luca, e parabéns. Eu vejo assim, Renato,
não era para ele entrar naquelas 2 vezes. De repente, se ele entra e não vai tão bem, poderia ter até queimado o menino. Então, o moleque entrou na hora certa, fez um belo gol. Estrela, né? Pés no chão, né? A gente sabe, pés no chão. Agora todo mundo vai querer falar dele, todo mundo vai querer... Agora o Zubeldia vai ter que ter inteligência e colocá-lo na hora certa, na hora que precisar realmente para ele... É por isso que eu falo que o Zubeldia tem muito mais qualidade do que o Abel Ferreira, porque você pegar um menino... E colocar um menino pra decidir uma partida é fácil você pegar o Rafael Veiga. Fazer isso mesmo, tá? E o Estevão não, né? É fácil você pegar o Rafael Veiga, você pegar o Piquerez e substituir. Agora você pega um menino lá de Cuti, coloca no Libertadores e decide. O Dia é um fenômeno. Vou te falar, Alan. O Alan é da onde? O Alan, que tá jogando agora, da onde? Não, mas nunca decidiu. Nunca decidiu. Mas o Estevão? Estevão. Não, mas o Estevão foi lá atrás. Decidiu um jogo desse morto? Esse jogo é morto, rapaz. Esse jogo aí, perdeu o Libertar. O Alan foi titular no clássico contra o São Paulo no final de semana. Só tem um detalhe. Alisson, paga o bicho pro menino, né? É verdade. Hein, Alisson? Vai ter um bicho aí por esse empate que valeu vitória. Não tem, não. Paga, Alisson, paga e não discute, hein? Bom, o Botafogo. O Botafogo que causou problemas na minha vida no final de semana. Era uma situação bem ruim, aliás, lamentável, que aconteceu ontem no Morumbis. Uma placa metálica despencou na arquibancada oeste do Morumbis e atingiu 4 torcedores que estavam no setor térreo durante o jogo. E aí atingiu esses 4 caras, porque os torcedores bateram na estrutura durante a comemoração do gol e ela não aguentou e despencou. A placa é tipo uma divisória da arquibancada para as tribunas. Ela faz esse papel. 3 torcedores ficaram feridos e 2 foram encaminhados para o hospital. O São Paulo informou que esses feridos são um homem de 49 anos, que sofreu um corte na cabeça, e o filho de 17 anos, que teve escoriações leves. Eles receberam os primeiros socorros, foram levados conscientes para o hospital do Campo Limpo. Aliás, não entendi porque foram para lá com Einstein a menos de 1 quilômetro. E durante a madrugada, aí sim, foram transferidos para o hospital Albert Einstein, onde eles estão passando por mais exames. Aí tem uma nota oficial, a última que o São Paulo lançou. O São Paulo informa que os torcedores atingidos por uma placa na noite dessa quarta-feira, no Morumbis, foram liberados para transferência para o hospital Albert Einstein, onde seguirão o processo de recuperação e passarão por mais exames e cuidados necessários. São Paulo segue oferecendo suporte e na torcida por uma pronta recuperação. Não dá, hein, Casão? No estádio de Libertadores caiu uma placa na cabeça de torcedor. Aí é um pouco demais. Cara, são coisas que acontecem para chamar atenção, que precisa ter uma revisão no estádio, né? Quem imaginaria que uma placa ia cair? Quantas vezes já fizeram gol lá no São Paulo, lá no Morumbi, e o movimento dos torcedores foram o mesmo e não caiu placa, né? Agora, o risco é muito grande. O estádio é do estádio de São Paulo. Eu adoro o Morumbi, eu adoro estádios, né? Prefiro o estádio do que a arena, mas são estádios que precisam constantemente de uma vistoria, no geral, né? No geral. Ainda bem que não machucou ninguém gravemente, que eu saiba, que não aconteceu coisa pior. Poderia ser, ao invés de placa, poderia ser uma parte de cimento que caísse da arquibancada, de parte de cima lá embaixo, que aí seria desastroso. Então serve para o São Paulo fazer uma vistoria urgente no Morumbi e continuar fazendo vistorias de tempos em tempos, durante o ano, várias vezes, para não ser pego de surpresa com essa situação. Não dá para condenar ninguém por causa disso, por causa da placa. Porque, como eu falei, as comemorações... O São Paulo está lotando estádio quase sempre, faz gols, a comemoração é sempre a mesma, das pessoas nos lugares, cada uma nos seus lugares. Nunca caiu a placa, caiu ontem. Então, mostra que precisa ter uma vistoria, precisa ter sei lá, checar as placas, checar os pilares, checar tudo para que não desabe coisas piores da cabeça das pessoas lá embaixo, né? Ainda bem que foi leve, mas tem que servir para prestar atenção na vistoria do estádio antigo, sempre precisa de vistoria, o tempo todo.
Você falou que foi leve, na verdade também não foi tão leve assim. Tem um dos torcedores que está na UTI, né? Um dos torcedores atingidos. Eu não sabia desse torcedor. Enfim, tem um torcedor que está na UTI. Isso. Claro, e os outros, escoriações leves. Espero que não aconteça nada. Então, espero que não aconteça nada, mas pensa, junto com a placa, podia vir junto uma parte do cimento, da parte de ferro, de divisões que tem nas arquibancadas. Sempre tem aquela proteção de cimento, não é? Onde os torcedores batem o pé, ou chacoalha a grade, alguma coisa assim. Então, tem que fazer uma vistoria urgente. Não pode fazer um outro jogo lá, na minha opinião, sem que faça uma vistoria urgente. O São Paulo precisa se manifestar sobre isso, né? Sobre a condição do Morumbi para esse jogo, Arnaldo. Eu acho que mais do que isso, Tironi, eu acho que a situação desse tipo de coisa, você falou, não entendi porque foi atendido no hospital de Campo Limpo a ocorrência, os torcedores, e não no Albert Einstein. É fácil explicar. Por conta do poder aquisitivo das pessoas, né? Então existe um protocolo. Se tem alguma coisa que acontece no Morumbi com torcedores, tem lá as ambulâncias, o protocolo é encaminhar a UPA mais próximo, Campo Limpo. Só que o São Paulo tem que ir no seu estádio além do protocolo sempre, além do protocolo, né? Acontece alguma coisa, o São Paulo tem que se responsabilizar para ele, São Paulo, porque o Albert Einstein, eu não consigo ir. Você consegue? Eu não consigo, eu não tenho convênio que cobre o Albert Einstein, por exemplo, né? Mas a responsabilidade, tendo o hospital mais próximo, pode ser para qualquer um, pode ser para jogador, para torcedor, O São Paulo tem a responsabilidade sobre as pessoas que estão lá, sobre as 50 mil pessoas que estão lá. Então o São Paulo tem que ir além do protocolo, né? E acho que faltou ao São Paulo, nesse caso, atenção ao acidente. Porque o acidente, pelo que deu para entender, foi exatamente, os caras ficaram lá, como a gente sabe. E, imagine, você está, a gente acabou de falar no gol do Luca, no êxtase do gol aos 45, você está comemorando com seus filhos o gol extasiado e cai uma placa na cabeça. Porque os caras lá de cima ficaram marretando aquele barulho, que o torcedor gosta de marretar a placa, e ela soltou lá de cima, né? Então, assim, a partir do momento, um dos filhos, ele invade o campo. Isso, exatamente. Porque ele percebeu que ali, até alguém chegar, ele foi muito, aliás... Perspicaz. Ele invade a pista de atletismo e meio que... Opa! E ele consegue chamar a atenção a ponto da ambulância, que fica para atender, sobretudo, jogadores, coisas, chegar e conduzir ali o pai e o irmão ao hospital. Mas o São Paulo tem que ir além do protocolo. E a primeira nota do São Paulo, quando eles chegam no hospital de Campo Limpo, para mim foi uma coisa assim, não, tá tudo bem, não sei o quê, de não mergulhar no problema. Agora, assim, o que eu espero é que o São Paulo, de fato, acompanhe, que o presidente do São Paulo, já que está no Einstein, que é do lado do Morumbi, vá ao hospital, vá ver o torcedor, vá prestar, né? Leve uma camisa do Luca para a família, né, com alguma coisa simbólica desse tipo, e acompanhe até, se Deus quiser, as pessoas estarem liberadas e voltarem para suas casas. Não dá para... Olha lá, a placa é essa aí, ó. Não dá para tratar o negócio como uma coisa burocrática. Não, tudo bem, estamos aí, o São Paulo tem que fazer mais. Os caras foram lá torcer pro São Paulo e tomam uma placa na cabeça, inacreditável. Di Maria comunica a saída do Benfica e surge como opção para jogar no São Paulo. Di Maria comunicou ao Benfica que deixará o clube nos próximos dias. De acordo com o jornal Record de Portugal, o argentino, campeão do mundo em 2022 no Catar, não jogará nem o Mundial de Clubes pelo time de Lisboa. A segunda passagem de Di Maria ao Benfica foi de sucesso. São, até o momento, 76 jogos e 30 gols marcados. Ele retornou ao Clube da Luz depois de brilhar em outros gigantes do futebol europeu. Para o São Paulo, o argentino surge como uma grande possibilidade de negócio, pois ficará livre no mercado da bola, onde a diretoria procura por jogadores que atuem pelas pontas, perfil do craque argentino, apesar da idade. No Benfica, Di Maria tem um ganho anual de 52 milhões de reais, sendo 4,3 milhões de reais a cada mês.
Financeiramente, para o São Paulo, ter Di Maria por esses moldes seria uma tarefa praticamente impossível e, para um acordo acontecer, o argentino teria que diminuir seus ganhos mensais. Vale frisar que, no passado, o clube, assim como outros brasileiros, demonstrou interesse no atleta, que optou por voltar ao Benfica. Por ora, não há informações sobre um novo interesse. Na carreira, Di Maria passou por grandes times e viveu seu auge no Real Madrid e seleção argentina. Em Paris também foi bem. Sua grande virtude é o número de assistências para gols. Contando apenas clubes, são incríveis 276 assistências na carreira e 194 gols marcados. Coletivamente, 34 troféus, sendo a Copa do Mundo de 2022 o maior ápice da carreira.